Olá, muito boa tarde. A Igreja assinala hoje o 30º Dia Mundial do Doente. É uma realidade que queremos analisar com o Padre José Manuel Pereira de Almeida, que é o responsável por este setor da ação pastoral, e com ele também antecipar, dentro de momentos, a liturgia do sexto domingo do tempo comum. Muito boa tarde, obrigado por estar entre nós. Este dia é importante para olharmos também a fragilidade humana, esta condição que é a nossa. O Papa Francisco, como é habitual, dirigiu uma mensagem alusiva ao dia, em que fala da misericórdia, não é? É uma atitude que nos é pedida como crentes, como em relação àqueles que estão numa situação mais debilitada também. É seguramente. Muito boa tarde. De resto, o Papa recorda o ano da misericórdia com a mesma leitmotiv, sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. E depois o subtítulo é estar ao lado de quem sofre num caminho de amor. Para dizer que a misericórdia não se compadece com ações pontuais, com acontecimentos isolados, mas que é um percurso, que é um caminho, e que é nessa aproximar-se em percurso com que a misericórdia se manifesta. E por isso esta carta é tão significativa para todas as situações de todas as doenças. A referência à pandemia é muito clara e é recorrente e é óbvia, e o Papa tem feito muitas vezes essa reflexão adequada à situação em que vivemos, mas também à importância dos cuidados paliativos, ou seja, quando já não há nada para tratar, sim, podemos cuidar, e aí a misericórdia é central. Não quer dizer que no tratamento se faça tratamento sem misericórdia, mas o tratar no sentido da cura é uma conversa, e quando já não há nada para tratar, podemos sempre cuidar, e isso é tão importante. O Papa fala do apelo ao outro, também perante esta situação de isolamento em que o doente tantas vezes se encontra, não é? A condição da fragilidade e da doença reaviva em nós também esta necessidade do outro. E a situação que vivemos, com às vezes isolamentos não queridos, todos nós temos experiências menos luminosas de gostar de estar e não poder, não é? Durante este tempo que passou. Eu já estou a dizer que passou, na esperança de que, de facto, tenhamos aprendido e já estejamos noutra etapa em relação à pandemia. Mas o sozinho, em casa, não é o filme, mas sozinho em casa, então para os idosos é tremendo. E sozinho em unidades de cuidados, porque a família não pode visitar tão frequentemente quanto desejaria, é também muito duro. São situações que a gente tem que encontrar com criatividade outras hipóteses de nos fazermos companhia. Aliás, o Papa lembra que este desafio de ir ao encontro do outro, nomeadamente nas comunidades cristãs, de visitar os que estão doentes e isolados em casa, não cabe apenas àqueles que têm que pertencem a esse grupo de ação pastoral na paróquia ou da ação socio-caritativa. É um desafio que toca a todos, não é? É verdade. E temos desenvolvido em muitas comissões diocesanas da Pastoral da Saúde e da Pastoral Social, têm-se cruzado no sentido de procurar que nas paróquias essa rede de proximidade se faça de facto proximidade visível com os vizinhos, por exemplo, não é? Quer dizer, sabemos todos, nos prédios à volta, quem é que está mais sozinho. E alertar e poder tomar a iniciativa, não esperar indicações vindas não se sabe de onde, mas e depois reportar, trazer notícia, levar e trazer estes canais de comunicação. E isso é muito importante. Toda a comunidade cristã, portanto, para a Pastoral da Saúde na paróquia, o mais importante é estar atento para escutar, para acompanhar. Este caminho de amor que o Papa refere no subtítulo da mensagem, ele
Nele envolve também os profissionais de saúde, que os recorda que não importa apenas a competência científica, não é? No tratamento, nas terapias, mas também esta proximidade ao doente, sempre necessitado desta relação empática, amorosa. É verdade. Ele diz, a página no ponto 3, que estava a citar, as vossas mãos tocam, caros profissionais da saúde, as vossas mãos tocam a carne sofredora de Cristo. Podem ser sinal das mãos misericordiosas do Pai. Permanecei cientes da grande dignidade da vossa profissão e também da responsabilidade que ela comporta. E este Dia Mundial do Doente é seguramente uma ocasião também para agradecer, uma vez mais, com a maior das nossas expressões de gratidão aos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares, de todos os serviços de saúde, do Serviço Nacional de Saúde que tanto prezamos, das clínicas, dos hospitais particulares, das clínicas mais pequeninas, que se formam todos uma rede de cuidado e de apoio. E ao centrar no doente, não é relegar para segundo plano as pessoas, é por causa do doente que eles exercitam a sua profissão e com tanta abnegação ao longo destes 2 anos. Lembrava aqui também, o Papa lembra, ao fim e ao cabo, também estruturas de saúde pertencentes à Igreja, chama-lhe, muito curiosamente, as estalagens de bom samaritano, não é? Entre nós, de sublinhar, por exemplo, a presença da Igreja na área da saúde mental, que é sempre uma dimensão um pouco esquecida, às vezes também, no que toca aos cuidados públicos, e é importante também esta proximidade da Igreja, das suas estruturas, nestes campos dos mais fragilizados. É, com certeza. Claro que o Papa, quando fala em termos da Igreja no mundo inteiro e em países africanos ou asiáticos e também da América Latina, a presença da Igreja em grandes estruturas de saúde é muito, muito importante. É talvez fundamental em algumas zonas. Entre nós, efetivamente, dado o desenvolvimento geral da Europa, vemos-nos agora muito mais reduzidos e, no fundo, quer a ordem quer as irmãs hospitaleiras, quer os irmãos da Ordem de São João de Deus, são aqueles que, por junto e em maior número, não quer dizer que outras congregações não tenham também unidades de cuidados de saúde, assinalam a presença da Igreja cuidando daqueles que outros não querem cuidar. Lembro-me que o Papa Bento XVI já utilizou essa expressão das estalagens do Bom Samaritano em Fátima, quando congregou e falou aos profissionais, aos membros da Pastoral da Saúde e da Pastoral Social. Nessa altura estava o Monsenhor Feitor Pinto, que lhe dirigiu uma palavra e em que o Papa agradeceu este serviço específico da Igreja em Portugal. Mas, no que diz respeito aos doentes mentais, saber que a saúde mental em Portugal carece de facto de um novo entendimento e um novo cuidado. Há várias entidades envolvidas e só parece que é preciso realizar alguma coisa. Eu queria manifestar a disponibilidade absoluta da Igreja a esse propósito, de colaborar com os responsáveis do Estado para que os cuidados às pessoas que têm doença mental possa subir de nível e possa ter mais qualidade, possa ser mais envolvente e tratar a pessoa no seu todo. Todas as pessoas
e a pessoa no seu todo. De resto, lembrar que quem nos vê, e neste dia vale a pena uma visita à página da internet da Pastoral da Saúde. Estão lá subsídios muito concretos para ajudar a assinalar ainda melhor este Dia do Doente. Avançamos agora então para a análise deste sexto domingo do tempo comum e vamos começar por escutar então o Evangelho de Lucas. Naquele tempo, Jesus desceu do monte na companhia dos apóstolos e deteve-se num sítio plano, com numerosos discípulos e uma grande multidão de toda a Judeia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidónia. Erguendo então os olhos para os discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque é vosso o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, quando vos rejeitarem e insultarem e proscreverem o vosso nome como infame por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos e exultai nesse dia, porque é grande no céu a vossa recompensa. Era assim que os seus antepassados tratavam os profetas. Mas ai de vós, os ricos, porque já recebestes a vossa consolação. Ai de vós que agora estáis saciados, porque haveis de ter fome. Ai de vós que rides agora, porque haveis de entristecer-vos e chorar. Ai de vós, quando todos os homens vos elogiarem. Era assim que os seus antepassados tratavam os falsos profetas. Há aqui como que uma lógica invertida, não é? Segundo os critérios deste mundo, aquilo que aparentemente toda a gente reconhece como agradável é aqui posto em causa por Jesus, não é? E por outro lado também esta fragilidade que é sublinhada acaba por fazer esta ponte muito concreta com o Dia Mundial do Doente. É verdade. São declarados, quer no Sermão da Montanha, quer no Discurso da Planície, Mateus e Lucas, este ano Lucas, são declarados felizes os que, na mentalidade corrente do tempo em que Jesus propõe faz estas declarações, e no nosso tempo, felizes não são. Como dizia, parece uma lógica invertida. E em Lucas ainda é se calhar mais provocativo, porque Jesus diz: felizes vós, os pobres. Portanto, é aqueles que ele tinha diante dele, ou seja, aquela multidão que Lucas narra vindo de tanto lado, de dentro de Israel e de fora, são aqueles que, sem grande esperança e sem grandes apoios, recorrem a Jesus na expectativa de alguma coisa nova. E aquilo que Jesus diz é, de alguma maneira, se o reino de Deus se fez próximo, e fez próximo definitivamente em Jesus, a vossa sorte vai mudar. Porque, diria eu, estando sobre eles o peso do pecado de outros, que os faz ser pobres e com fome e a chorar, eles sabem que, como quer que seja, a sua vida está nas mãos de Deus. E isso é a grande bem-aventurança. E é também a nossa responsabilidade de ver se lemos o mundo nesta perspectiva, com este ponto de vista. O ponto de vista do pobre é sempre o ponto de vista que Jesus escolhe para ler o mundo e transformar a história. E há aqui também, de alguma forma, a possibilidade daqueles que não estão numa situação fisicamente ou material de pobreza declarada, ou que não estão numa situação de sofrimento que os leve ao choro, à doença. Como é que estas pessoas se identificam com as bem-aventuranças? É numa atitude de disponibilidade para isto? E de solidariedade franca com estes. Exato. Ou seja, lendo a história ao lado dos pobres e procurando viver com eles o percurso que os leva
a transformar o mundo em que vivemos, para ser uma terra de irmãos, como Jesus sonha e como o Papa Francisco, na última encíclica, nos propõe. E, portanto, não tendo nós, falo por mim que estou aqui, e se calhar falo por nós, não tendo nós materialmente essa situação, somos convidados a uma comunhão de vida com tudo o que isso implica. Não podemos celebrar a Eucaristia e dizer pão nosso e depois funcionar como virado para mim, que é o nome do pecado, não é? E dizer pão meu, ou pão para mim. E acaba por ser, lá está, esta lógica invertida, mas que ao fim e ao cabo é crucial para o batizado, não é? Para ser coerente com essa igreja em que um dia entrou e faz parte. Trata-se aqui de aderir a este desafio muito concreto. Sonhando uma igreja dos pobres para os pobres. É algo a construir desde já, porque senão quem lê, pouco familiarizado com estas linguagens, pode encontrar aqui um discurso de alienação para alienados. Sim. Sofrei agora, coitados, mas sim, um dia... Essa pseudo-interpretação até fez alguma escola, não é? E que é a maneira de ter como é que isto se diz? Aos animais selvagens, domesticados, de ter domesticado as vontades de libertação e de subversão que situações de humilhação podem conter. E então este discurso aparecia como o discurso neutralizador. Isso é que é dar cabo do Evangelho, ou seja, isso é que é claramente contraditório com a boa notícia de Jesus, que Jesus nos traz, que é Deus ama-nos e quer-nos felizes, a todos, e se a todos, é começar pelos últimos, porque os últimos são os primeiros. Na primeira leitura de Jeremias, no final do Evangelho, ouvimos aquela crítica àqueles que vivem na autossuficiência, na soberba, no convencimento de si e da sua segurança, e aqui também um apelo a este confiar no Senhor. O prescindir dessa autossuficiência, não podemos, fazer caminho na construção de uma bolha de segurança para nós. Não é? Eu devo dizer que tenho sempre umas coisas para ajustar com esse texto do profeta Jeremias, porque lido fora do contexto, feliz o homem que confia no homem, parece uma educação para a desconfiança. Ora, não é. É feliz o homem que confia no homem, poderoso por causa do seu poder. Feliz o homem que confia em Deus, que o liberta desse sentido de posse e dominação. Portanto, converge claramente, como não é por acaso, converge claramente com o sentido das bem-aventuranças do Sermão da Planície de Lucas que escutamos no Evangelho. Depois da segunda leitura da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, então apresenta-nos aí o episódio da ressurreição como, ao fim e ao cabo, aquilo que nos configura o fulcro, não é? Se não aconteceu, não faz sentido as nossas atitudes. E é exatamente por causa da ressurreição, ou seja, do mistério pascal do Senhor, que temos a confiança nas bem-aventuranças, na felicidade, já e depois na plenitude. Não é? Já e depois na plenitude. E tudo aquilo que fazemos adquire sentido nesta ressurreição, não é? Ao fim e ao cabo. Percebemos isso aqui pelas palavras de Paulo, quando ele diz, se Cristo não ressuscitou, quase nada disto, fé, exato, claro, nada disto faz sentido. Como é que se traz esta presença de ressurreição para o nosso cotidiano, a nossa vida do dia-a-dia? Tantas vezes escutam críticas em relação aos cristãos por terem pouco rosto de ressurreição, não é? Habitualmente, este também é um desafio de termos mais presente a alegria e a força que devemos receber deste. Sim, sem ser patetas alegres, não é? A alegria que é saber que tudo o que fazemos, mesmo
o pequeno bem concretamente possível em cada dia, isso tem um sentido que não fica limitado àquela situação. Que o amor é para sempre. Que a vida vivida, como vida dada, é uma vida eterna. E que isso é uma alegria que há de transparecer, mesmo quando é difícil a situação que Mesmo vivemos. quando se está doente e frágil numa cama de um hospital. Absolutamente. E, sobretudo, quando isso é também testemunhado por quem acompanha. Porque, no caso de serem os pobres que nos evangelizam, que anunciam o Evangelho, os doentes também fazem, muitas vezes, dão um grande testemunho na sua doença, na sua vida em etapas mais difíceis, de que há outro horizonte que os anima. E rasgar horizontes de esperança é seguramente viver a ressurreição hoje. Muito bem. Padre José Manuel Pereira de Almeida, muito obrigado por esta ajuda a entender também o alcance destes textos litúrgicos e também este 30º Dia Mundial do Doente. Termino a lembrar que mais logo ainda pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia, vai para o ar pelas 22h45 na Antena 1. Tenha então uma ótima tarde, tenha também um bom fim de semana.